Uma vez mais, recebam a paz do Senhor. O Espírito Santo me dá o privilégio, através do nosso pastor, de fazer uso da palavra de Deus uma vez mais, sobre este tema que nós temos abordado acerca das 7 cartas do Apocalipse. Essa é uma série e esta é a 4ª mensagem dessa série, as 7 cartas do Apocalipse. Essa mensagem traz por título a carta ao pastor de Pérgamo. A carta ao pastor de Pérgamo. Nós leremos o livro do Apocalipse, o capítulo 2, do verso 12 ao verso 17. Do verso 12 ao verso 17, melhor dizendo. Graças a Deus. O Espírito Santo. Aleluia. Se você encontrou, pode dizer amém? Se você não encontrou, vai aparecer aqui na tela para te ajudar. Eu estou lendo a NVI, e essa versão é uma versão mais explicada. Depois nós vamos retomar o uso da Nova Almeida atualizada. O texto diz assim: ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu sei onde você mora, onde Satanás tem o seu trono. Contudo, você permanece fiel ao meu nome. Você não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto em sua cidade, onde Satanás habita. No entanto, eu tenho algumas coisas contra você. Alguns entre vocês que seguem o ensino de Balaão, que ensinou a Balaque a incitar os israelitas ao pecado, para que comessem alimentos sacrificados a ídolos e se prostituíssem. Da mesma forma, vocês também têm aqueles que seguem o ensino dos nicolaítas. Arrependam-se, pois. Caso contrário, em breve virei a vocês e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, e também uma pedra branca com um novo nome gravado, que só ele conhece, aquele que o recebe. Amém. Aleluia. Toma o seu lugar, por favor. Deus abençoe. Esta é a 3ª carta que o Espírito Santo inspira o apóstolo São João a escrever. Se você puder manter sua Bíblia aberta aí no livro do Apocalipse, o capítulo 2, do verso 12 até o 17, nós vamos, de maneira exegética, uma forma investigativa, e usando um formato mais expositivo, abordar verso por verso deste texto, porque é uma lição vinda de Deus para nós através dessa palavra. Ao dar continuidade a esta série de pregações, olhando para esta 3ª carta, essa é uma igreja que, diferente das demais, é descrita pelo Cristo que escreve ao anjo da igreja como se fosse uma igreja em um ambiente de desafios inóspitos. Essa igreja está em um ambiente hostil, em um ambiente onde a manifestação demoníaca, onde as trevas, onde a invocação do mal é presente e é desafiadora. E agora, nós, olhando para essa exposição, fazemos a pergunta: imagine se fosse o nosso caso manter a nossa integridade espiritual, mesmo cercado pelos desafios que essa igreja estava cercada. Opa,
Espera um minuto. Nós estamos em 2025. Dá uma olhada ao seu redor. Dá uma olhada às notícias que se espalham. Dá uma olhada ao comportamento da sociedade. E perceba que nós não estamos em um ambiente de fácil acesso e de fácil vivência no Evangelho. Viver o Evangelho em 2025 continua desafiador. O verdadeiro, o genuíno Evangelho continua desafiador. O Evangelho das misturas, das facilidades, esse está fácil para quem quiser viver, esse aí pode até estar mais tranquilo para esse pessoal. Mas o genuíno Evangelho coloca-nos na mesma posição em que a igreja de Pérgamo se encontrava. Cercados por todos os lados, uma pressão esmagadora para que eles se conformassem aos modelos da sua geração e fossem dominados pela influência pagã direta. E o próprio Jesus se referiu a ela como uma igreja perto de onde o trono de Satanás estava. Essa era a igreja de Pérgamo. Nós vamos analisar esses textos de maneira expositiva, de maneira cuidadosa, e pedir que o Espírito Santo fale conosco através desse texto, que ele dite para nós esse esboço, que ele nos ajude a examinar frase por frase, permitindo que essa palavra salte para a nossa vida e que nossos corações sejam impactados pelas palavras dessa carta que foi dita à igreja de Pérgamo. Nós vamos mergulhar em alguns pontos nas palavras originais para extrair o máximo significado e significância e os pontos chaves, e descobrir as riquezas reveladas nesse texto. Enquanto nós fazemos isso, o Espírito Santo trabalha dentro da gente, revela dentro de nós aquilo que Deus disse para essa igreja que se aplica para a nossa realidade. Enquanto a gente faz essa imersão no texto, o Espírito Santo nos molda, nos traz a imagem de Cristo, como é a intenção de cada uma dessas cartas. É explicar para eles que o próprio Cristo está falando: sejam como eu sou. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. E nós podemos observar, eu tive muito trabalho buscando e pedindo a Deus que me desse uma revelação, uma maneira de comunicar essas palavras. E o Espírito Santo me indicou 5 pontos importantes para que nós pudéssemos avaliar e analisar todos esses versos. Eu quero que você acompanhe comigo. Vamos lá. O primeiro ponto trata do verso de número 12. E esse ponto é a cidade e o correspondente. A cidade e o correspondente. A cidade e aquele que fala com ela. Apocalipse 2, verso 12, o texto diz para nós: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, ou de 2 gumes. Nós começamos observando o contexto histórico de Pérgamo, porque ao anjo da igreja que está em Pérgamo, o pastor da igreja de Pérgamo recebe esta carta, recebe este comunicado. Para a gente entender essa carta, a gente tem que compreender a cidade de Pérgamo de maneira histórica. Ela não é uma cidade qualquer, é uma cidade de centralização política, de influência cultural e de muita treva espiritual. Pérgamo é uma capital da província romana da Ásia Menor. E se nós observarmos cuidadosamente, é o que hoje nós conhecemos como a Turquia. É rica e de importância estratégica. Naquela cidade, na época da escrição dessa carta, essa cidade tinha uma biblioteca com quase 200.000 volumes de manuscritos. É a segunda maior biblioteca da Ásia Menor, do Oriente Médio, depois da Biblioteca de Alexandria. Ela é famosa porque havia um templo nela chamado Asclépio, que era o deus da cura, e as pessoas buscavam cura através dos alimentos consagrados, buscavam cura através das danças e das orgias que aconteciam nas proximidades desse templo. Era um deus serpente gigante, tornando aquele lugar
um centro de turismo médico, de turismo sexual. A cidade tinha um altar erigido ao deus Zeus, deus da mitologia grega, com pelo menos 30 metros quadrados e 12 metros de altura. Esse altar era tão impressionante que ele foi transportado e hoje ele tá exposto em um museu lá em Berlim, na Alemanha. Esse primeiro templo é um dos primeiros templos mais importantes daquela cidade. Foi construído para a adoração do imperador Augusto César no ano 29, tornando-se o primeiro templo construído para adorar alguém vivo. Então, o paganismo e a dedicação à adoração, tanto de imagens quanto de outros seres, era muito comum ali em Pérgamo. E o primeiro lugar, a capital da adoração do imperador Augusto César, tornando ele o primeiro homem a ser venerado estando vivo, não necessitando que sua morte acontecesse para que ele fosse canonizado. É por isso que Jesus está escrevendo para Pérgamo, dizendo: esse lugar onde vocês estão é o trono de Satanás. Tem uma grande concentração de cultos pagãos, cultos a imperadores. E as trevas tomavam conta daquela cidade, literalmente a sede de Satanás naquela região. Tem até um estudioso bíblico que revela que Pérgamo era, sem dúvida, o centro do culto imperial. Ou seja, as diretrizes de adoração ao imperador saíam daquela cidade. Há um outro ponto importante nessa carta que dá para nós destacarmos, que é a segunda parte do verso 12, que é uma autodescrição de Cristo. A carta começa dizendo ao anjo da igreja que está em Pérgamo: isto diz, ou aleluia, o que tem a espada afiada de 2 gumes. Nesse texto, essa palavra espada é diferente das outras espadas que aparecem no Novo Testamento. Se refere a uma espada grande, larga, usada em batalha por homens poderosos, porque é difícil levar uma espada muito grande por muito tempo na batalha. Isso aqui é significativo, porque a mesma palavra para espada usada em Apocalipse 1, verso 16, é a espada usada em Apocalipse 2, verso 12, mas elas estão relacionadas a uma única pessoa. Veja, Apocalipse 1,16 diz: tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 gumes. Seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Há uma descrição dessa espada que colabora com a descrição de Apocalipse 2, verso 12, mas ela é diferente, porque a Bíblia fala de espada de novo, mas num outro contexto. Efésios 6, 17, Paulo diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por que Jesus se refere a Pérgamo com essa espada de 2 gumes? Ali em Pérgamo, o procônsul de Pérgamo, por ali ser uma cidade-estado, tinha uma prerrogativa chamada ius gladi, que literalmente quer dizer direito da espada. Ele era o único capaz de decidir alguma coisa com a espada. Ele era o único habilitado pelo governo a desembainhar uma espada e resolver uma situação com a espada. Matar com a espada, cortar com a espada, indicar com a espada. Ele era o único que tinha essa prerrogativa. Jesus se apresenta para a igreja de Pérgamo dizendo: isto diz o que tem a espada afiada de 2 gumes. Oh, aleluia! Ele está usando a figura de linguagem que está relacionada com a ideia de Pérgamo, de justiça, porque aquele cidadão procônsul tinha a habilidade de fazer justiça com essa tal espada, mas o anjo da igreja de Éfeso recebe a informação, o pastor de Éfeso recebe a informação: meu filho, quem está te escrevendo aqui é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Oh, aleluia! Paulo, quando fala da espada do Espírito, usa uma palavra mais simples, a palavra maquíria. E essa espada que aparece aqui no Apocalipse é a espada romfaia. E maquíria, literalmente, é uma espada curta de um único fio. É uma espada usada para um ataque rápido, um ataque de curto alcance.
Por isso que Paulo diz, mantenham a espada do Espírito com vocês, tomem a espada do Espírito com vocês, porque ela é uma arma de ataque, a única arma de ataque de toda a armadura de Deus, das 7 peças da armadura, é a única arma de ataque que é apresentada nessa armadura, e é a diferença entre a espada do Espírito, a espada de 2 gumes, é que a espada do Espírito é a do crente. É que o crente leva, que o crente empunha, que o crente guarda no coração, que o crente estuda, que o crente tem nas mãos. Essa é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É minha arma, é sua arma. Mas a espada de 2 gumes pertence àquele que vive para todo sempre. A espada de 2 gumes só está nas mãos daquele que comanda os céus e a terra. Essa espada de 2 gumes é tão poderosa que só ele pode empunhar. E o Apocalipse 1,16 diz que a espada saía da boca dele, ou seja, o juízo sai dos lábios dele. Ele profere o juízo do começo ao fim, ele julga com justiça e o que ele diz é... Eu vou usar até um vernáculo que eu usei uns dias atrás e um irmão ficou muito assustado. Ô louco, pastor, eu vou usar dizendo, Deus é aquele que mata e não vai preso. Oh, aleluia. Ele tem a espada de 2 gumes, ele julga e ele faz justiça. Ele tem, o único que tem, e por isso ele se apresenta para essa igreja dizendo, eu tenho essa espada. E até um comentarista sugere que essa apresentação de Cristo é feita intencionalmente nesse tom ameaçador, nesse tom assustador, esse tom imponente, para que a igreja tenha consciência que o Cristo que está falando com eles, que o Cristo a quem ele serve é um Cristo poderoso, ele é genuinamente capaz de operar, de fazer coisas impressionantes. É a apresentação correta para essa igreja que estava correndo perigo. E ele está dizendo para eles, olha aqui, não temo aqueles que têm a espada pequena, eu tenho a espada, oh aleluia, de 2 gumes, eu tenho essa espada poderosa. Em segundo plano, no verso 13, nós olhamos um segundo tópico desta exposição. No verso 13 o texto diz, fala sobre o elogio que Cristo escreve para o pastor dessa igreja. O elogio falando de fidelidade num lugar onde não havia fé. O elogio em um lugar sem fé. É o livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 13, o texto diz, conheço o lugar onde você mora, é aí onde fica o trono de Satanás. Mas você mantém firme seu nome, mantém firme o meu nome. Você não negou a fé, nem mesmo no tempo de Antipas. Ele era minha testemunha fiel, e foi morto no meio de vocês. Aí onde mora Satanás. Em primeiro plano, há um reconhecimento da situação difícil que eles se encontram. E Jesus começa com um grande diagnóstico, eu sei onde vocês moram. E essa palavra, eu sei, a palavra oidá, é literalmente eu conheço, conhecimento completo, tenho conhecimento abrangente. Eu não só sei o seu endereço, eu conheço a vizinhança, conheço as pessoas à volta, conheço a região, eu conheço integralmente. E ele conhece intimamente o lugar onde eles moram. Ele está dizendo e descrevendo para eles. Aí, 2 frases aparecem no final desse verso, no começo e no final do verso, que podem se destacar para nós. A primeira frase é aí onde fica o trono de Satanás. Ele descreve claramente, é aí onde fica o trono de Satanás. Onde vocês moram? Vocês moram onde fica o trono de Satanás. Irmãos, que descrição terrível essa. Imagine morar onde fica o trono de Satanás. Morar em um lugar que é diagnosticado como sendo centro da atividade maligna. Isso está falando de poder, de autoridade, de governo. Esse trono, a palavra trono, literalmente é um símbolo de soberania, de autoridade estabelecida em governo. E ela afirma, essas palavras afirmam que há um trono erigido para Satanás. E ele tem um poder sistemático, um poder institucionalizado. É a sede do governo dessa dimensão espiritual. O seu trono, cidade, era literalmente o centro do poder institucionalizado de Satanás, onde os sistemas religiosos, políticos e culturais se uniam para opor a Deus e para opor o seu povo. Era a capital da influência da religião. Há poucos dias eu assisti uma prévia de um documentário sobre a religião nas escolas e
Nesse documentário, uma mãe muito revoltada dizia: olha, minha filha vai sair dessa escola, porque ela não é obrigada a presenciar ninguém orando. Ela realmente não tem religião, e ela não é obrigada a presenciar ninguém fazendo orações, e ela vai ser retirada dessa escola. A criança estudava numa escola de confissão e se declarou sem religião, e por um momento a mãe teve esse entendimento que teria que tirá-la dali, porque ela não é obrigada a ver ninguém orando ou falando com nenhuma divindade. Perceba que nossa sociedade está caminhando para este ponto de vista, para essa conversão ou essa reversão. A conversão seria para o lado certo, a reversão para o lado contrário. A buscar o vazio, a se encher do nada, a cultuar o eu ao invés do Deus vivo. E essa igreja situada no meio de onde o trono de Satanás se popularizava, indica que Deus sabia das condições que eles estavam enfrentando. 1 Pedro 5, verso 8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Há uma indicação do apóstolo São Pedro na sua epístola, e ele está dizendo: vigiai, sejam sóbrios, vocês não fiquem amortecidos com as coisas dessa vida, mas vigiem, porque há uma tentativa do adversário bramando em derredor de vós. Quer dizer que se ele está ao nosso derredor, a sua volta, ou a região onde ele está operando, tem seu domínio. Ou seja, aí está o trono de Satanás. Há também uma inscrição que Paulo nos dá em 2 Coríntios 4, versos 3 e 4, e ele diz assim: portanto, se nosso evangelho continua obscuro, está obscuro para aqueles que se perdem, para os incrédulos cuja inteligência o Deus deste mundo obscureceu, a fim de que não vejam brilhar a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus. O texto que diz aonde fica o trono de Satanás, Deus descrevendo isso para a igreja de Pérgamo, é literalmente o que Paulo está dizendo. O Deus deste século, a atribuição Deus com D minúsculo para Satanás, é literalmente a habilidade de comandar segmentos, de comandar plataformas e cegar o entendimento de muitas pessoas. Aí, a outra frase lá no final do versículo de número 13, diz assim: aí onde mora Satanás. Ele começa falando do trono e depois onde mora. Está falando de presença, de operacional, e esse verbo morar ou habitar vai além da simples visita. Ele não é que ele passa por aqui, mas ele tem residência estabelecida, ele comanda isso aqui, e ele está presente fisicamente aqui. Irmãos, isso é muito sério. Está indicando uma presença ativa, uma presença pessoal. Não é só que Satanás governa do seu trono de longe. Quer dizer que ele está circulando ali. Ele está passeando ali, ele está caminhando ali, ele mora ali no meio, ele habita no meio daquelas pessoas. Quer dizer que essa cidade torna-se um centro de operações pessoal. Não é só uma força impessoal à distância, mas é uma presença maligna garantida, uma presença vigilante, uma presença que trabalha incessantemente para destruir a fé através da perseguição, através da corrupção. E aqui Jesus está reconhecendo que eles estão habitando aonde está o trono de Satanás e também aonde mora Satanás. Tem uma outra interpretação que é mais histórica, que lida com a cidade de Pérgamo, sendo atribuída uma invasão a um monarca chamado Eumenes. E Eumenes, no ano 197, segundo um autor chamado Plínio, um historiador Plínio, do ano 138, Plínio está dizendo que aquela biblioteca criada, aquele volume de coisas, de informações criadas, os mais de 200 mil volumes daquela cidade,
aquele lugar foi sequestrado por um tempo, e Eumenes II assumiu o controle daquela cidade, e ele indicou que tudo aquilo de conhecimento, todo aquele conhecimento, toda aquela habilidade de conhecimento, preferia ser voltada ou ser direcionada para conhecimentos religiosos místicos. E uma grande mistura de filosofia e religião aconteceu naquela mesma época, e foi daí que surgiram os grandes altares, as grandes invenções mitológicas, e um altar monumental a Zeus enorme foi erigido, foi escrito, as fundações e as ruínas podem ser contempladas até hoje, e essa interpretação histórica diz que não só fisicamente o trono de Satanás foi erguido, mas sua habitação foi revelada entre aquelas pessoas, e Deus está dizendo: eu sei que vocês moram aí, no meio dessa bagunça. E talvez essa palavra aplique-se a nós hoje. Deus sabe onde a gente mora. Deus sabe onde a gente mora, irmãos. Deus sabe, Deus está vendo o Brasil. Deus está olhando para o Brasil. Deus está vendo o que está acontecendo aqui nesse país. Deus sabe aonde a gente mora. Deus sabe aonde o trono de Satanás está estabelecido e aonde ele passeia, onde ele anda, onde ele circula, onde ele tramita. Deus sabe disso, mas isso não quer dizer que ele não esteja no controle de todas as coisas. Isso não quer dizer que ele não esteja, além de ciente, que ele não esteja operando. Oh, aleluia, Deus sabe. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E é por isso que no final do verso ele faz, no intervém do verso, ele faz um elogio. Oh, glória a Deus. Apesar do ambiente desafiador, ele elogia duas coisas específicas. Ele elogia: vocês permanecem firmes ao meu nome e vocês não renunciam à fé em mim. Oh, bendito seja Deus. Vamos lá, primeiro, vocês permanecem firmes ao meu nome. Essa palavra permanecer firme indica diante ou em face da oposição ficar parado, em face de um ataque ficar parado, ficar imóvel. A ilustração desta palavra lida com o ataque de um animal, de um búfalo, de um rinoceronte, de um animal de grande porte, de um elefante que te desafia, que vem contra você, e eles fazem isso mesmo. Se a gente, em qualquer documentário, você pesquisar sobre isso, e você permanecer imóvel diante desse animal, e ele vai chegar até você, e em uma certa distância ele vai perceber que você não vai se mover, e ele vai recuar e perceber que esse é seu território, e aquele é o território dele. Deus está dizendo através dessa carta: vocês permanecem firmes ao meu nome. Permanecer vai além de uma mera repetição verbal. Está falando que eles estão apegos à identidade, à autoridade, o caráter do nome. E essa palavra nome aqui literalmente é onomatos, ou onoman, que é reputação. Vocês estão apegados, fiéis à minha reputação. Oh, aleluia! Vocês estão conectados com a minha reputação. Eu fui tido como aquele bagunceiro da Galileia, eu fui tido como aquele que badernou a Galileia. Sim, essa reputação se apegou a mim também. Eu fui tido como aquele que causou disrupção, eu fui tido como aquele que foi julgado inocentemente, mas eu também sou conhecido como aquele que era morto e reviveu. Eu sou conhecido como aquele que fez milagres e prodígios. Eu sou conhecido como o Santo de Deus. Eu sou conhecido como o primeiro e o último, e vocês estão apegados à minha reputação, mesmo que ela seja negativa para alguns. Vocês estão apegados nessa reputação, mesmo que ela seja positiva para outros. Vocês não negaram o meu nome. Aleluia. Atos 4:12 diz assim: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, oh glória, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É no nome dele. E ele reconhece que essa igreja está apegada, permanece fiel ao seu nome. Filipenses 2, do 9 ao 11, Paulo escreve: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Oh glória, aleluia! Alguém pode glorificar o nome de Jesus? Em segundo, ele elogia que eles não renunciaram à fé nele. Ele diz: vocês não renegaram a sua fé em mim. E no mesmo, ele avisa até que ele faz um destaque
mesmo nos dias de Antipas. Antipas pode ter sido um dos pregadores, um dos evangelistas desta comunidade, visto que não há outras citações à parte para a igreja de Pérgamo, nem no Novo Testamento, nem nos escritos de Atos, apenas nos escritos históricos. Então, Antipas é tido como um dos pregadores, um dos obreiros que labutou, que trabalhou nessa congregação. E dele, ele é tido pelo autor dessa carta, pelo próprio Cristo, escrevendo ao pastor da igreja, como uma testemunha fiel. A palavra para testemunha é marturo, e é da onde nós tiramos a ideia de martírio ou de mártir. Uma testemunha é alguém capaz de morrer por aquilo que disse, e é por isso que Deus destaca nas palavras descritas a essa igreja, no Antipas, minha fiel testemunha. Por conta do exemplo desse jovem Antipas, a igreja não renunciou à fé. Irmãos, há um incentivo do mundo hoje ainda, para que a gente renuncie à nossa fé, para que nós deixemos nossa fé de lado. A gente deixa o que crê, deixa aquilo que acredita, deixa aquilo que foi ensinado, deixa aquilo que a palavra nos revela, para que nós renunciemos nossa fé e abracemos outras coisas, mas nós não renunciamos. Essa declaração, não renunciaram à fé, descreve uma recusa categórica, descreve um desprezo por aquilo que foi apresentado em termos de sendo novidade. Eu não quero essa novidade estranha, eu vou abraçar esta fé que eu recebi. A essência do evangelho, essa confissão pessoal em Cristo, não foi renunciada. Eles estão resistindo à apostasia, mesmo sob a ameaça de morte, porque o Antipas foi morto. Mas Deus está escrevendo para eles, aleluia, dizendo: olha, mesmo com o exemplo da morte de Antipas, vocês não renunciaram, com o perigo de morrerem, vocês preferem manter a fé. Hebreus 10, 39 mostra para a gente, glória a Deus, porque o escritor diz assim: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas dos que creem para a conservação da alma. Aleluia! Ele está falando: olha, gente, nós não somos aqueles que retrocedem na fé que nós recebemos. E ele está falando da fé no evangelho genuíno de Jesus Cristo, o evangelho que Jesus pregou e o evangelho que Jesus viveu, e o evangelho que os apóstolos começaram a pregar e ensinar, porque aprenderam com Jesus. E ele não é alterável, ele não é adulterável, ele não é sujeito a nenhuma nova interpretação, nenhuma nova maneira, nenhuma uma nova revelação, uma nova visão. Olha, eu tive uma visão nova desse evangelho. Não, esse evangelho é pleno, ele é, desde que Jesus o citou, o falou, ele é preservado da exata maneira com a qual Jesus o fez. E o escritor diz: nós não somos aqueles que retrocedem para a perdição. Ou seja, retroceder na fé é perdição, retroceder na aplicação, no entendimento do evangelho é perdição. Mas ele diz: nós cremos para a preservação da alma. Literalmente, ele diz: nós cremos para manter a cabeça boa. Aleluia! Nossa alma, nosso intelecto, isso aqui que processa emoções, esse lugar aqui dentro, nós cremos, porque quando a gente crê nesse evangelho genuíno, a gente fica com a cabeça boa. Todo aquele que retrocede na crença do evangelho corre sérios riscos de perder sua cabeça, mas aquele que crê para a salvação conserva a sua alma. E o texto ainda de 2 Timóteo 2, versos 12 e 13 diz: se nós perseverarmos com ele também reinaremos. Aleluia! Se o negamos, ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Perceba que Deus está destacando a fidelidade dessa igreja, dizendo: vocês não renunciaram à fé em mim. E eles não fizeram isso, irmãos, por pura habilidade. Glória a Deus!
Nenhum de nós está aqui porque nós somos bons. Olha, eu estou aqui porque eu sou um crente assim, puxa vida, vocês podem contar comigo, que eu não dou para trás não. Eu vou certinho, eu ando, eu cumpro aqui, ali, se você olhar meu recorde, minha história, não, irmãos, nós estamos aqui pela graça e pela misericórdia, erros após erros, falhas após falhas, mas a graça nos sustenta, deslizes, situações, mas a graça nos segura. Nós estamos aqui pela graça. Aleluia. Vamos olhar o verso 14 e 15. E aqui no terceiro ponto nós encontramos uma repreensão. Deus vigia as doutrinas. Eu quero que você preste atenção nisso, porque isso é muito preocupante para nós. Apocalipse 2, 14 e 15 diz: entretanto, tem algumas coisas contra ti. Ou seja, Deus fala com quem ele está conversando, falando com o anjo da igreja de Pérgamo. Quem está falando? É o que tem a espada afiada de 2 gumes. E ele observa: eu estou vendo aí vocês estão perto de Satanás. Eu elogio aí a fé, eu elogio a resiliência de vocês, mas eu tenho algumas coisas contra vocês. E aqui que entra uma exortação que serve para a gente hoje e agora. Tem algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Assim tens também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Perceba que Deus tem 2 coisas, ele diz, tem algumas coisas contra vocês, na verdade são 2 coisas, e as 2 coisas têm uma palavra em comum: doutrina. Tenho, porém, contra ti doutrina de Balaão, doutrina dos nicolaítas. Irmãos, cuidado com a doutrina. Cuidado com a doutrina. Há uns 20 anos atrás, se nós usássemos essa expressão, cuidado com a doutrina, ela teria uma outra conotação. Ela teria uma conotação relacionada diretamente com usos e costumes, porque esse era um entendimento de muitos dos nossos pais, de muitos de nossos obreiros mais idôneos. Mas hoje, e mais atualmente hoje, há uma renovação desse entendimento, retroagindo ou recobrando, revivendo o sentido literal da palavra doutrina. Hoje, nós não temos mais esse entendimento que doutrina é uso e costumes. Há uma compreensão plena de que um é um, outro é outro. Um é regulamento interno, um é regulamento eterno. Oh, aleluia. Alguém pode dizer glória a Deus? Essa daí foi para você guardar no coração, para mim também. Uma é o que a gente decide em conjunto numa comunidade, com liderança, troca uma ideia, conversa, decide, e outra veio do céu para a terra, escrita na pedra para ninguém apagar. Uma é doutrina e uma é costume. Deus está preocupado com a doutrina, e é aqui que Jesus aperta e fala com a igreja, dizendo: olha aqui, eu tenho contra vocês, que vocês têm algum pessoal aí, vocês têm um povo aí, misericórdia, que seguem a doutrina de Balaão. Nós chegamos nessa hora crítica, porque Jesus está revelando que tem algumas coisas contra eles, e a primeira coisa que ele cita são os ensinos de Balaão. O Balaão foi aquele que ensinou Balaque a incitar os israelitas ao pecado, levando a comer alimentos sacrificados a ídolos e a cometer imoralidade sexual. Para entender isso, a gente visita Números 22 a 25, e lá, o livro de Números, o capítulo 22 ao capítulo 25, conta a história de Balaão. Quem era Balaão? Um profeta, entre aspas, pagão. Um profeta que tinha uma conexão com um certo divino, não com Deus dos céus, mas com alguma coisa divina, alguma coisa sobrenatural, para ser mais exato. E ele recebeu incumbência, foi convidado por um rei para poder incitar maldições contra o povo de Israel, quando o povo de Israel passar por aquela terra. E Deus falou com ele em Números 22, 12, Deus disse para ele, Deus disse a Balaão: não irás com eles, não amaldiçoarás esse povo, porquanto o povo é bendito. Balaão recebeu uma negativa do soberano Deus. Ele não era um profeta de Deus, ele era um profeta,
Ele falava o que achava que ele tinha que falar. Ele não era autorizado, licenciado por Deus como profeta. Ele não foi chamado profeta de Deus na Bíblia. Mas Deus se manifestou a ele e falou: rapaz, não mexe com o povo que eu abençoei. E realmente, Números 22, 23 e 24, ele visita locais tentando amaldiçoar o povo, tentando trazer essa maldição, mas em cada lugar que ele vai, ele acaba liberando uma bênção, porque Deus tomava seus lábios e ele dizia uma bênção sobre o povo de Deus. Ele não foi capaz de trazer nenhuma maldição sobre eles, porém, no final do capítulo 24, a gente entende que ele conta uma parábola para o rei, e o rei entendeu a parábola. Quando a gente abre o capítulo 25 de Números, versos 1 e 2, olha o que o texto aparece dizendo: ora, Israel demorava-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe, pois elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Balaão não conseguiu liberar palavra de maldição, porque as palavras de maldição foram proibidas por Deus, e Deus tomou seus lábios, mas Balaão foi usado de uma forma mais intensa pelos adversários. Balaão instruiu o rei, misericórdia, dizendo: você não precisa falar maldição para pegar esse povo, não. Só entra no meio deles e faz uma atividade diferente. Entra no meio deles e convence eles a comer coisas sacrificadas. Entra no meio deles e convence-os a se prostituírem com a imoralidade sexual. E aí a maldição acontece naturalmente, porque isso já foi proibido pelo Deus deles, e isso realmente aconteceu. Em outras palavras, a doutrina de Balaão está relacionada com a perversão do culto sagrado. A doutrina de Balaão está relacionada com a infiltração no meio do povo de Deus e a corrupção do culto, da entrega genuína da vida ao Deus Todo-Poderoso. A doutrina de Balaão está relacionada com estes alimentos sacrificados a ídolo, ou seja, isso está dizendo acerca das práticas cerimoniais, os cultos pagãos que aconteciam lá em Pérgamo, e esses cristãos tinham que manter sua identidade intacta, mesmo participando desses ambientes onde essas práticas eram incitadas. Eles tentavam manter a sua identidade, sua integridade em Deus, mesmo diante desses alimentos, dessas práticas de moralidade sexual. Ao observar isso, um comentarista explica que a igreja de Pérgamo é um retrato de qualquer crente que não deseja viver como o mundo vive nos dias de hoje. A doutrina de Balaão é literalmente uma mistura, uma influência mundana no modo em que nós nos portamos e nos comportamos. É uma influência negativa e ela aparece muito, mas muito sutilmente. Há poucos dias eu recebi uma informação de um amigo. Ele disse: pastor, vê se esse vídeo procede. Me enviou o vídeo e eu assisti. Eu fiquei estupefato. O vídeo conta de uma senhora que tinha um amigo dela que oferecia, que fazia oferendas, que era pai de santo, que era filho de santo, e mexia com essas coisas de encantamentos, de umbanda e etc. E por um tempo ele sumiu. Quando ela encontrou com ele no mercado, um ano e alguma coisa depois, ele disse: olha, virei crente. Ela disse: como é que você virou crente? Não, virei crente. E você não faz ideia. Lá na igreja, o Espírito, o meu guia, me toma e eu começo a revelar as coisas e eles acham que é profecia. Eu começo a revelar segredos, coisas que eles disseram, porque o guia fala comigo e eles acham que eu estou sendo usado pelo Espírito Santo. Esta é a doutrina de Balaão, a doutrina que infiltra no meio do povo de Deus, com uma compreensão diferente da Escritura. É a doutrina que desvia o foco do Cristo genuíno. É a doutrina que invade de maneira silenciosa o coração do povo e vai tomando, vai dominando, vai invadindo, e de uma hora para outra o coração está corrompido, a mente está fechada, o coração não busca mais a Deus. Essa é a doutrina de Balaão. Há uma outra doutrina citada por Deus aqui nessa carta.
E ele é a doutrina dos nicolaítas. Perceba que Deus está preocupado com a doutrina, misericórdia. Ele está preocupado com o modo de ensino, com o modo de instrução. E aqui Jesus continua da mesma forma dizendo para eles: tem aqueles aí que seguem os nicolaítas, tem aqueles que seguem o Balaão, que é a doutrina da infiltração, e tem aquele que segue os nicolaítas. Nós encontramos os nicolaítas anteriormente em Apocalipse 2, verso 6. Mas lá em Apocalipse 2, verso 6, eram as obras dos nicolaítas. Olha o que diz Apocalipse 2, verso 6. Tens, porém, isso, que aborrestes as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Deus está conversando com a igreja de Éfeso, falando para eles: olha, tem aí as obras dos nicolaítas que você aborrece, e essa eu também aborreço. Mas aí, em Apocalipse 2,15, o texto diz: assim tens também alguns de igual modo que seguem as doutrinas dos nicolaítas. A palavra nicolaítas, uma junção de dois termos, um é Nical e o outro é Laos, Nicolaos ou Nicolaos, quer dizer povo e conquista. Ou seja, a doutrina dos nicolaítas, que primeiro era obra, depois virou doutrina. Em Apocalipse 2,6, a obra dos nicolaítas. Em Apocalipse 2,15, a doutrina dos nicolaítas. Isso se transformou numa infiltração terrível. É uma conquista que eles foram conquistados. Eles foram glamourados. Alguém chegou com um evangelho novo, um entendimento novo, uma capacitação nova, uma ideia nova, um jeito novo, uma unção nova, uma interpretação nova, entrou devagarinho, e o que era uma simples obra virou doutrina no meio deles. E Deus está dizendo: tenho contra vocês, que tem um pessoal aí seguindo essa doutrina dos nicolaítas. Nós podemos chamar literalmente de o surgimento ou desenvolvimento político dentro dessa igreja, que mais tarde foi chamado de clericalismo, é a criação do separatismo entre cristãos. É a classe de cristãos. Olha, nessa igreja tem 3 classes de crente. Olha, nós temos esse pessoal que está aqui bem perto do céu, que esse pessoal, esses entram, mesmo se fizer coisa errada, entra, não tem problema. Nós temos esse pessoal aqui, ó. Esse pessoal está intermediário. Esse pessoal está, vai, não vai. São bons obreiros, bons servos e tal. E tem esse povo aqui, esse aqui é uns coitados. Esse aqui a gente está aqui só porque está. Então, esse nicolaítas aqui é literalmente a instituição ou a progressão da divisão de classes dentro da igreja. Eles estavam institucionalizando esse tal do clericalismo, que é essa divisão, não é só divisão de funções, porque está no corpo, mas é uma divisão de recompensas, é uma divisão de favores, é uma divisão que indica que alguns são preteridos e outros são abandonados. Não. No reino de Deus, doutrina de Balaão não funciona. No reino de Deus, doutrina de nicolaíta não funciona. Aqui só funciona a doutrina de Jesus Cristo, pura e simples. E a doutrina é: nós somos falhos e pecadores, mas alcançados pela graça de Deus. Ele se entrega por mim e por você, nos salva por completo, e Ele recebe a glória por isso. Aleluia. Aleluia. O autor John MacArthur faz um comentário sobre a progressão do que era um mero ato, obra, no verso 6, torna-se doutrina no verso 15, e a liderança da igreja é influenciada diretamente sobre isso, e é por isso que ele escreveu ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Oh, aleluia. É claro que nós partimos agora para o verso 16, porque no verso 16 acontece um chamado ao arrependimento, e esse aqui é o 4º ponto dessa ilustração. O 4º ponto trata do chamado. O verso 16 diz: arrepende-te, ou senão virei a ti sem demora, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Aleluia, a espada apareceu de novo. Alguém pode dar glória a Deus pela espada? A espada entra em cena para resolver a situação. É uma ordem urgente, e Jesus não sugere, Ele ordena, Ele diz: arrepende-te.
arrepende-te, portanto. Essa palavra arrepende-te é metaneo, que quer dizer conversão completa, mudança plena, mudança de ideia, mudança de transformação. É uma transformação profunda no jeito de compreender uma coisa. Arrependam-se, isso não é só sentir remorso, uma mudança plena de rumo para esses cristãos. Quer dizer, mudança de mentalidade com relação a essa convivência com as práticas pagãs, é mudança de comportamento com a participação na idolatria e na imoralidade, é mudança de atitude com relação à hierarquia dos nicolaítas. Isto é uma necessidade, mudança. Arrepende-te. Ele diz, arrepende-te, portanto. E aí vem uma consequência, porque ele diz, se não, do contrário, virei a ti. Ele diz, virei brevemente, venho sem demora, eu venho rápido. E aí, há um segredo aqui, porque o texto diz, do contrário, breve virei a ti e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Ele não vem a ti e com a espada vai lutar contra ti, não é isso que ele está dizendo. Eu vou ir até vocês e batalhar com... Não, ele está dizendo, eu vou ir até vocês e batalharei contra eles. Ele literalmente divide. Ele diz, eu venho a vocês e batalho contra eles. Deus está dividindo o povo. É a mesma ideia que Jesus deu em joio e trigo, oh aleluia. É a mesma ideia que ele deu, estarão dois na cama, um levado, um será deixado. Eu venho a ti e batalhe contra eles. Ou seja, a lei dos 50% se aplica. Ele vai vir para aqueles que são dele, que estão com ele, que se preservam. Ele vai vir para aqueles que estão guardando o seu nome, que não estão negando a fé, mas ele vai batalhar contra os infiéis, ele vai batalhar contra os injustos, ele vai batalhar contra aqueles que deixaram sua palavra, ele vai batalhar contra os que seguem tais doutrinas pagãs. E ele diz, eu batalho contra eles com a espada da minha boca, e é a espada dele. Aqui eu cito Hebreus 4 verso 12, pois a palavra de Deus, a espada da boca de Deus, a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada afiada de dois gumes, e ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e intenções do coração. Deus está dizendo, eu venho a vocês e batalho contra eles. Como é que o Senhor batalha? Com a espada da minha boca. Eu vou usar o meu juízo, o meu julgamento, eu vou definir essa situação, eu vou tirá-los do meio de vocês. Alguém pode glorificar ao Deus que vai resolver essa situação? Quando ele vai? Quando ele quiser. Quando ele vem? Quando ele estiver pronto. Mas ele diz que se você perseverar, ele vem para você e ele batalha contra eles. Quem pode dizer aleluia por isso? Oh, glória a Deus. Eu quero olhar para o último versículo, verso 17 agora, e observar que aqui tem promessas ao vencedor. Oh, glória a Deus, promessas ao vencedor. E o verso 17 de Apocalipse 2 diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Oh, aleluia. Aqui eu posso citar pelo menos 3 pontos de compreensão diretas, e o primeiro ponto lida com esta questão de chamado para ouvir, ou uma convocação para ouvir. Se você está aqui hoje, ouvindo essa palavra, receba essa fala de Deus para nós. Receba o que o Espírito Santo fala com a gente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você tem a possibilidade de informar isso para alguém, dizer, fulano, houve uma palavra pregada, e a palavra dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Faça isso, indique para alguém, para que ele ouça o que o Espírito diz à igreja. E o que é que o Espírito está dizendo? Ele está sugerindo para nós hoje, ele está comandando essa palavra para o nosso coração. Ele não está dizendo que a gente precisa ouvir e só deixar de lado. Ele está nos citando Tiago 1:22, não se contentem apenas ouvir a palavra, enganando a si mesmos, pratiquem o que ela diz, sejam praticantes da palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E se ele fala com a igreja, é porque ele tem um endereço, ele tem uma razão, um motivo, ele tem um porquê. Ele quer falar conosco para nos edificar, para nos consolar, para nos consertar, para nos conformar à imagem de Jesus Cristo e fazer de nós
seus santos e preciosos filhos. Ele cita então, no verso 17, dar-lhe-ei do maná escondido. Ao vencedor eu darei do maná escondido. E essa é a primeira bênção escrita para a igreja de Pérgamo, porque em detrimento daquele sufoco que eles viviam, aquela imersão no paganismo que eles viviam, eles estavam expostos à comida dos pagãos constantemente. E quando eu digo pagãos, são comidas oferecidas deliberadamente aos ídolos, sacrificadas aos deuses constantemente. Eles estavam expostos àquilo, e quando ele diz, eu vos darei do maná escondido, ele está dizendo, eu vou alimentar vocês do jeito certo, não se preocupem, vocês estão envolvidos nessa situação aí, é uma situação difícil, vocês estão na sinagoga de Satanás, vocês estão aí no trono de Satanás, vocês estão perto, ele mora perto de vocês, mas eu vou entregar para vocês um alimento sólido, um alimento purificado, eu vou entregar para vocês um maná escondido. Esse escondido, literalmente a palavra preservado, guardado, ele tem o nome de vocês, esse maná não foi escondido para outra pessoa, foi escondido, foi guardado para vocês. Eu darei para vocês este pão do céu. Ele está sinceramente trazendo de volta o que Êxodo 16:4 diz. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão do céu, oh aleluia, o maná escondido, este pão que vem do céu, enquanto este povo de Pérgamo está exposto a esse monte de sacrifício a ídolo, os vencedores, aqueles que fossem preservados na vitória, receberiam o privilégio de comer pão do céu. O maná escondido representa alimento espiritual que transcende os prazeres eternos, representa a comunhão com Deus que substituiria as festas pagãs, representa a satisfação eterna que o compromisso mundano jamais pode proporcionar. Eu vou entregar a vocês um alimento celestial, perseverem, porque eu vou entregar a vocês isso. Alguém pode dizer aleluia? E então ele sugere na parte final do texto, vos darei uma pedra branca com um novo nome. E eu fui orar a Deus, pedir a Ele um entendimento dessa parte, pedir a Ele que me desse uma revelação sobre isso. E o texto diz, também darei uma pedra branca com um novo nome gravado nela, que será conhecido por aquele que a recebe. E esta palavra, pedra branca, literalmente, ela é entendida ou traduzida de uma maneira mais simples como uma pedra cristalina, não só branca em termos de cor, mas é uma pedra destacada, é uma pedra diferenciada. Ela é literalmente uma pedra, não é só uma pedra em cor, mas é uma pedra em pureza. Ela seria mais claramente traduzida como uma pedra pura. E aqui, nas suas interpretações, nós podemos encontrar que essa pedra aparecia muito na cultura de Pérgamo, porque lá em Pérgamo, quando a pessoa era absolvida num tribunal, ele ganhava uma pedra pura, para significar um veredito inocente. Quando ele ganhava uma competição, uma luta, uma corrida, ele ganhava uma pedra pura, uma pedra branca, uma pedra que simbolizava a sua vitória sobre o seu inimigo. Quando ele era identificado no sacerdócio, ele ganhava uma pedra pura. Agora deixa eu olhar para você. Essa pedra pode indicar duas coisas. Primeiro, ela é recompensa individual. Aleluia! Recompensa individual. Cada um recebe uma pedra. E este símbolo dessa pedra aparece em Apocalipse 19, Apocalipse 21. Na cultura bíblica, a mudança de nome frequentemente marca uma nova missão, uma nova aliança, um novo status. E aí, esta pedra indica um prêmio de Deus para todos aqueles que vencerem e que triunfarem. Ao olhar para isso, muitos pais da igreja, Alexandre, Orígenes,
Ambrósio, Jerônimo tinham o seu entendimento voltado para esta parte. Mas aí o irmão Jerônimo nos dá um entendimento. São Jerônimo é o tradutor da Vulgata Latina. Eu fui buscar o que ele entendeu sobre isso. Ele trouxe uma perspectiva congregacional. Ele está trazendo o entendimento de que esta pedra branca é o quinto símbolo dado à igreja. Quando um casal se casava nesta cultura, o noivo dava para a noiva uma pedra clara, uma pedra branca, e nela tinha escrito alguma coisa, uma palavra que eles se identificavam, uma palavra que era comum para os dois. O texto me ajuda a entender que há um simbolismo pessoal, mas há também um simbolismo coletivo do casamento entre Cristo e a igreja. E Cristo entrega para a igreja uma pedra branca, uma pedra pura, escrito um novo nome, escrito o seu nome, a sua relação, a sua conexão com Cristo aparece nesta pedra. E isto me indica que Cristo está neste matrimônio, se conectando com a igreja de maneira perfeita, de maneira plena, e entregando para ela esta palavra-chave que só ela conhece, que só ela se relaciona. É muito íntimo, é muito profundo, e isso está indicado que as bodas do Cordeiro, que o casamento entre Cristo e a igreja nos céus dos céus, será uma cerimônia maravilhosa. Então o texto sugere para nós que ao que vencer recebe uma pedra branca individual, mas o entendimento de que nós, como igreja coletiva, estaremos na presença plena de Deus, e neste casamento, nesta declarada união entre a igreja e Cristo, nós seremos presenteados com esta pedra branca, com esta pedra clara, que indica o selo dessa unidade, o selo dessa união, e para sempre nós estaremos com o Senhor. E alguém pode ficar preocupado: pastor, aonde a gente vai? A gente vai para lá, a gente vai para cá, a gente vai para um planeta, a gente vai para baixo, a gente vai para cima. Eu não preciso saber. Você não precisa saber, porque não está escrito aqui se vai para baixo, se vai para cima, se vai para um lado, se vai para o outro, se vai pela orientação do GPS. Não, o texto diz que nós estaremos para sempre com o Senhor. Então aonde quer que o Senhor esteja, ali é o céu para nós. Aleluia. Aonde quer que Ele esteja, ali é o céu para mim. Eu só quero estar com Ele. E a mansão de ouro, eu quero estar com Ele. E a rua de ouro, eu quero estar com Ele. Se Ele está em algum lugar, o lugar é melhor do que qualquer outro neste mundo. Alguém pode dizer a palavra aleluia? Há uma compreensão do Espírito Santo para nós aqui hoje, porque Deus visita a igreja de Pérgamo nessa carta. E no primeiro texto eu sou ensinado que Cristo tem autoridade final e não o mundo. No segundo tópico eu sou ensinado que ser fiel a Deus aonde Ele me colocou é um resultado de fé. No terceiro eu sou ensinado que a pureza da doutrina exige pureza. A doutrina pura existe pureza prática. No quarto eu sou ensinado que o arrependimento é urgente e não negociável. No quinto tópico eu sou ensinado que a fidelidade é recompensada com essa intimidade divina. E agora deixa eu sugerir para você uma coisa: Pérgamo literalmente traduzido quer dizer casamento. Oh, aleluia. Pérgamo, a palavra Pérgamo quer dizer casamento, quer dizer o ato de se casar. Deixa eu dizer ao seu coração aqui hoje que o Espírito Santo é quem prepara a noiva para o casamento. O Espírito Santo prepara você e eu para o casamento. Abra o seu coração essa noite, porque nós estamos diante de uma palavra profética. O Espírito
Espírito Santo está preparando você, o Espírito Santo convence você, o Espírito Santo guia você, o Espírito Santo consola, o Espírito Santo intercede, o Espírito Santo edifica, o Espírito Santo unge você como noiva de Cristo. O Espírito Santo fortalece a noiva, Ele liberta a noiva, Ele santifica a noiva, Ele capacita a noiva, Ele protege a noiva, Ele revela quem Cristo é para a noiva, Ele prepara a noiva para o noivo. O Espírito Santo está nos ajudando a receber esta revelação e preparar o nosso coração para Ele. Oh, aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor. Você pode essa noite abrir seu coração para esta revelação e permitir que as palavras de Deus dita para esta igreja façam efeito dentro do nosso coração. Fique de pé comigo, por favor. Eu quero convidar você a orar e a clamar a Deus comigo por um instante, porque essa palavra vem para o nosso coração como um modelo de edificação, como um modelo de quebrantamento, de transformação dos nossos hábitos e das nossas manias. Deus está dizendo: aleluia, eu aquele que tenho a espada afiada, eu que resolvo as coisas com a espada de autoridade, eu me dirijo a vocês. Oh, glória a Deus! Eu quero comendar vocês, eu quero louvar vocês pela fidelidade ao meu nome, por não negar a sua fé em mim. Mas eu quero que vocês repreendam de vocês a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas. Eu quero que vocês se arrependam de maneira imediata, e ao buscarem a minha presença, vocês têm garantido, oh aleluia, vocês têm garantido na minha presença as recompensas que eu entrego a vocês. Vocês têm providência, tem maná escondido, tem provisão, tem cuidado, tem carinho, tem minha atenção. Eu estou alimentando vocês pessoalmente, e tem também, oh aleluia, uma pedra branca, tem um sinal de liberdade, tem um sinal de autoridade, tem um sinal de vitória, e tem um sinal do casamento entre mim e você, um selo para a eternidade. Aleluia! Recebe essa palavra em nome de Jesus no seu coração, que a igreja de Pérgamo seja descrita através dessa palavra.